Olá, mais uma aula do nosso curso de Medicina Aeroespacial. Hoje nós vamos conversar sobre hipóxia. É a última aula aí do sistema respiratório. Vamos ver então um pouquinho do que é o conceito de hipóxia. A hipóxia então é baixa concentração de oxigênio nos tecidos. Então tem vários problemas que podem acontecer que não vai deixar o oxigênio, por exemplo, chegar lá no dedão do pé. Vamos ver aqui quais são os tipos. Nós temos o tipo de hipóxia chamada hipoxêmica ou hipóxica, a hipóxia anêmica, a estagnante ou isquêmica e a hipóxia histotóxica. Então, o primeiro tipo, que é a hipoxêmica ou hipóxica, ela é a deficiência do oxigênio no sangue arterial devido à baixa pressão de oxigênio alveolar, ou seja, é um problema de pulmão, tá? Então, nesse primeiro tipo de hipóxia, o oxigênio não está conseguindo passar do pulmão para o sangue. Tá? Pode ser, por exemplo, o caso da altitude. O oxigênio não está conseguindo passar do pulmão para o sangue porque não tem pressão de oxigênio. Pode ser o caso, por exemplo, de uma asma, uma pneumonia, né? Um coronavírus aí pode dar uma pneumonia, o pulmão não consegue, o pulmão está todo cheio de secreção, de líquidos, né? Então o ar não consegue atravessar a parede do alvéolo e cair no sangue que está do outro lado, ou pode ser por uma obstrução e etc. Nesse tipo de hipóxia é onde está encaixada a hipóxia de altitude. Tá? A hipóxia de altitude, então, é a deficiência do oxigênio nos tecidos consequente à diminuição da pressão do oxigênio no ar respirado em altitudes elevadas. Esse é o que mais interessa a gente, nós vamos estudar ele melhor depois. É interessante a gente lembrar que a composição do ar na troposfera em relação aos seus gases, ela não muda muito. No nível do mar você tem 21% de oxigênio, na altitude, a 30 mil pés, você tem 21% de oxigênio. Então o que mata a gente na altitude não é a falta de oxigênio, mas sim a falta da pressão. O oxigênio vai ficando sem pressão e ele é incapaz então de atravessar a parede do alvéolo pulmonar e cair na corrente sanguínea. O segundo tipo de hipóxia é a hipóxia anêmica. Nesse caso não tem problema de pulmão. Então o ar passou do pulmão para o sangue. O problema é que o sangue é ruim, o sangue está com problema. Então pode ser, por exemplo, um sangue que está intoxicado com monóxido de carbono. O monóxido de carbono sai muito no cano de descarga, por exemplo, dos carros. Ele adere à hemoglobina e não deixa com que ela consiga transportar o oxigênio. Pode ser uma anemia, que é uma falta de hemoglobina no sangue, ou então faltou sangue mesmo por uma hemorragia, etc., num acidente. Olha que interessante, o monóxido de carbono, ele tem 210 vezes mais afinidade pela hemoglobina do que o oxigênio. Uma pequena concentração ambiental pode causar níveis tóxicos de carboxiemoglobina, que é a hemoglobina com o monóxido de carbono aderido a ela, né? Não permitindo com que o oxigênio chegue perto. Então, você vai perder aquela hemoglobina, tá? Uma hemoglobina, ela demora aí 120 dias para a gente poder fazer uma substituição das hemácias do nosso sangue. Então, aquela que está com carboxiemoglobina, ela é como se ela tivesse inútil no sangue, ela tem que ser substituída e isso demora. O terceiro tipo de hipóxia é estagnante ou isquêmica. Nesse caso, o problema não é do pulmão, não é do sangue. O problema é que o sangue não circula. É o caso da insuficiência cardíaca, que o coração não bombeia, espasmos arteriais, tromboses, ou seja, vasos que estão entupidos, carga G, que nós vamos estudar mais para frente, que não deixa o sangue circular, pressão positiva, torniquete, como é o caso desse desenho. Foi feito um torniquete, porque a pessoa deve ter sofrido algum acidente aqui na parte de baixo, aqui do membro inferior, então o torniquete para não deixar o sangue circular. Então, não vai chegar oxigênio abaixo do torniquete, porque o sangue não circula. E por fim, temos a hipóxia histotóxica. O pulmão está bom, o sangue circula, mas a célula não consegue utilizar por causa de toxinas que atuam no nível então das células, não permitindo a utilização do oxigênio. Então nós sabemos que a maior parte dos ATPs da energia que a gente produz vem da queima de produtos como os carboidratos em uso do oxigênio. Se você não tem oxigênio, você não consegue fazer o ciclo de Krebs e produzir uma grande quantidade então de ATP. Dentre essas toxinas é interessante observar cianeto, álcool, né? O cianeto, ele é um pozinho branco que nos filmes a gente vê dentro daqueles anéis da Idade Média que eles jogavam o pozinho na bebida do inimigo para morrer, né? E o álcool, gente, muito conhecido nosso, né?
que ele intoxica nossas células. Então, quando a gente fica meio com o cérebro alterado, bêbado, né, na verdade é uma hipóxia. O cérebro está impedido, intoxicado, ele não consegue usar o oxigênio de forma que ele fica com hipóxia, o que nós chamamos aí de falar que o indivíduo está de porre. Muito bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Esses, então, são os tipos de hipóxia. É isso daí. Muito obrigado, pessoal.